Fala aí, seres humanos, tudo bem com vocês? Professor Renato Amigo aqui mais uma vez gravando o terceiro vídeo, né? Falando um pouquinho aí com vocês sobre algumas orientações para as férias. Então, só para posicionar vocês, no primeiro vídeo eu falei sobre a sala de aula da Central de Vestibulares. Espero que você tenha visto, se não viu, vai lá e vê. Segundo vídeo eu falei sobre um cronograma de férias para vocês, né? Onde eu mostrei o que a gente vai fazer nas 5 semanas previstas aí de férias de acordo com o nosso calendário, tá? Lembrando que na última semana já a escola inteira volta com atividades acadêmicas, mas vocês vão se dedicar inteiramente ao sarau, certo? Esse terceiro vídeo é um vídeo muito importante que você não vai usar só nas férias, espero que vocês usem ao longo do ano todo, e a gente vai fazer algumas continhas hoje para vocês verificarem que, de fato, isso é muito importante para vocês, tá? Eu vou ensinar como vocês fracionarem uma prova para que vocês possam estar o tempo inteiro agora fazendo as provas antigas dos vestibulares que vocês desejam, que, né, na verdade, os vestibulares que são os focos de vocês, mas de uma forma mais inteligente, para que você não precise ter 5, 6 horas disponíveis para fazer uma prova, porque isso de fato eu sei que vocês não vão ter e não precisa ter, tá? Todos os anos a gente faz dessa forma e sempre dá muito certo. Então, eu vou pegar aqui como exemplo um vestibular que tem 90 questões. Eu peguei, obviamente, uma prova da FUVEST, poderia ter pego uma prova da Unicamp, uma prova da Unesp, uma prova do Enem, uma prova da GV, enfim, qualquer vestibular. O importante é que você entenda o seguinte, tá? Você tem que pegar o número de questões da prova e fazer mais ou menos uma conta pelo tempo que você tem para resolver essa prova, tá? Imagina que é uma prova de 4 horas. Então, se você tem 1 hora para fazer a prova, você vai fazer 1/4 da prova. Porque 1 hora é 1/4 de 4 horas. Entendeu? Então, a ideia é pegar a prova e fazer de fato uma divisão coerente, tá? Como a gente fala nessas provas de 90 questões que vocês têm aproximadamente 3 minutos por questão, então vamos pensar aqui junto comigo. Lá no nosso cronograma de férias, eu programo 1 hora e meia para você fazer esses simulados. Bom, 1 hora e meia são 3 intervalos de 30 minutos, são 90 minutos. Beleza, se eu tenho 3 minutos para fazer cada questão, em 90 minutos eu faço quantas questões? Isso mesmo, 30 questões. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma prova, por exemplo, eu vou pegar aqui a prova da FUVEST, né? Então, eu fiz o download lá pela sala de aula da Central de Vestibulares. Então, essa aqui é a FUVEST que foi aplicada dia 24/11/2019 para ingresso em 2020, tá bom? Essa prova tem 90 questões. Então, o que você vai fazer? Presta bastante atenção nisso, que é muito importante. Você vai pegar as 30 primeiras questões. Não interessa qual é a disciplina que vai estar aqui envolvida, não interessa o nível de dificuldade, não interessa nada. Porque em 30 questões você vai passar seguramente por mais de uma disciplina. Com toda certeza você vai pegar questões fáceis, médias e difíceis. Mas você vai pegar somente as 30 primeiras questões. Depois você vai pegar da 31 até a questão 60. Depois você vai pegar da 61 até a questão 90. Então, quando eu falo para você fracionar, em 1 hora e meia você vai fazer 30 questões. Em 1 hora você vai fazer 20 questões. Em meia hora, 10 questões. Nunca faça menos do que meia hora, tá? E eu não recomendo fazer muito mais do que 1 hora e meia, porque você não vai ter esse tempo. Beleza? Então, sabendo que você tem entre 1 hora, entre meia hora e 1 hora e meia, você vai fazer entre 10 e 30 questões para uma prova de 90 questões, tá bom? Então vamos lá. Peguei aqui as 30 primeiras questões, curiosamente essa primeira parte aqui é química, né? Então peguei lá, 1, 2, 3, eu vou fazer da 1 até a 30, beleza? Da 1 até a 30. Eu tenho neste intervalo de tempo, né, nessa quantidade de questões, 30 questões, 3 minutos por questões, 3 vezes 30, 90, 1 hora e meia. É óbvio que pode ser que você conclua antes, pode ser que você não consiga concluir, não tem problema nenhum. A ideia aqui é treinar tempo. A partir de agora, o cronômetro é o seu melhor amigo, né? Porque não é conteúdo o problema de vocês, nunca vai ser. Né? Eu tenho certeza que vocês vão ser expostos e vocês têm capacidade para aprender todos os conteúdos passados na escola. Mas o que mais nos atrapalha nas provas dos grandes vestibulares é a questão do tempo.
Portanto, a partir de agora, faça as coisas com cronômetro. 30 questões, 1h30, ponto final. Professor, mas eu levei 1h30 e fiz só 20. Então você tem que acelerar, meu querido, minha querida. Não tem o que fazer. O vestibular não vai mudar por sua causa. Ele vai continuar igual. Então é você que tem que se adaptar a ele. Afinal de contas, é você que está fazendo inscrição lá. Deu para entender? Então assim, 30 questões, 1h30. Beleza, agora onde eu vou registrar isso? Eu não tenho gabarito, professor. Por isso eu vou disponibilizar para vocês um gabarito com análise para o simulado. Tudo aquilo que eu falei em sala de aula, que o Clebão fala com vocês quando chama para falar sobre os simulados Enem, eu criei um gabarito específico para isso. Então olha só que legal, você vai colocar aqui o nome do simulado, esse é um PDF que eu vou compartilhar com vocês, tá? Você vai colocar aqui o nome da prova que você está fazendo, FUVEST 2020, FUVEST 2021, Enem 2019, Unicamp 2013, enfim, não importa, tá? Lembra que eu falei que você vai fazer de 30 em 30? Mas aqui tem até a 90, lógico, né, gente? Porque você vai fazer até a 30, depois você vai fazer da 31 até a 60, a folha é a mesma. Tá? Olha só que legal, que informação que você tem aqui, ó. Primeira informação que você vai anotar. Questão 1, você achou fácil, média ou difícil? Você vai anotar aqui, fazer um X. Gente, isso não gasta mais do que 2 segundos. Ah, professor, mas eu tenho que pensar se eu achei fácil. Óbvio que tem. Você tem que pensar durante a prova inteira. Então você olhou para a questão, putz, aqui eu acho fácil, já marca lá, fácil. Essa aqui, putz, não sei, média. Ah, essa aqui, muito complicada, difícil. Então você tem que marcar, tá? Aí aqui você vai anotar se você está certo ou não. E aqui você vai colocar se você ficou na dúvida. Então, estou certo, é a letra A. Coloca aqui, letra A. Fiquei na dúvida entre B e D. Né? Lógico, você vai assinalar lá na prova, mas aqui é para você ter um controle, para saber das 90 questões que você vai fazer ao longo de 3 tempos, ou de 4, enfim, você que vai decidir, né? Você vai ter que saber, naquele simulado, naquela prova da FUVEST 2020, quais eram as questões que você tinha certeza que você ia acertar e quais foram as questões que você ficou na dúvida. Bom, se você não tem certeza e não ficou na dúvida só entre 2 alternativas, é sinal que você não sabe aquele conteúdo, aquela questão. Então você anota, depois você registra qual é o conteúdo e quando o professor for dar a revisão, você preste mais atenção do que o normal. Olha só que fácil. Então, o que eu passei no vídeo de hoje para vocês? Como fracionar uma prova. Então aqui a gente pegou uma prova de 90 questões. Se eu tenho disponível meia hora, eu vou fazer 10 questões. Se eu tenho disponível 1 hora, eu vou fazer 20 questões. E se eu tenho disponível 1h30, eu vou fazer 30 questões. Deu para entender? E além disso, eu também mostrei para vocês o arquivo que eu vou publicar lá na sala de aula da Central, que é o gabarito com análise, onde você vai dizer se a questão foi de nível fácil, médio ou difícil para você, se você tinha certeza ou se você ficou na dúvida. Deu para entender? Agora, olha só, uma conta bem bobinha que a gente vai fazer aqui com vocês. Estamos aí com 8 minutos de vídeo. Eu vou fazer uma conta para vocês, para aquela galera que acha que não dá tempo de se preparar no segundo semestre, né, fazendo as provas antigas. Vamos pensar que você vai fazer, não tem mais sentido você revisar as aulas à noite, né? Porque a gente pede para vocês revisarem quando é conteúdo novo. Como é revisão a partir de agora, não tem sentido você fazer a revisão da revisão. Já está fazendo revisão na escola. Então chegou em casa, teve lá 10 aulas, você vai fazer um exercício de cada aula lá do material do Bernoulli. Um exercício para cada aula. Você teve aula de química, biologia, matemática, não sei o quê. Um exercício de cada aula. Fechou? Depois você vai pegar 1 hora e vai fazer 20 questões de provas antigas. Se você fizer 1 hora por dia, de segunda a sexta, você vai fazer 5 horas durante uma semana. 5 horas vezes 20 exercícios, então 5 vezes 20 vai te dar 100 exercícios. Se a gente pensar que agosto tem 4 semanas, setembro 4 semanas, outubro 4 semanas, nós temos aqui 4, 8, 12. Então nós vamos ter 12 vezes 100. Você vai ter feito 1.200 exercícios de primeira fase dos vestibulares. Como cada prova aí tem 90 questões, dá para você fazer 13 provas. 13 provas, estudando 1 hora por dia. Se você estudar 1h30, você aumenta, né, consideravelmente essa quantidade. Mas, gente, 13 provas antigas, estudando 1 hora por dia, tá bom.
É o mínimo, né? 1 hora só. 13 provas antigas. 13 provas antigas. Não é pouca coisa, gente. Você vai fazer 1.200 exercícios. A prova de verdade tem só 90. Então, para quem fez tantos exercícios assim, fora todos os simulados que vocês fizeram na escola, fora os simulados que vocês vão fazer nas férias, fora os simulados que vocês vão fazer no segundo semestre, fora tudo que vocês estão se preparando, gente, é uma preparação mais do que suficiente, se você tiver focado, se você tiver focada, tudo direitinho, é mais do que suficiente para que você consiga, aí no final do processo, ter todo o sucesso. Então, só recapitulando, dividir as provas, 30, 60 ou 90 minutos de estudo, 10, 20 ou 30 questões por vez. Não interessa a disciplina, hein? É da 1 a 30, etc, etc, etc. E muito cuidado com isso aqui, gabarito com análise. Vamos analisar, vamos pensar. Estratégia. Você tem que ter estratégia para poder conseguir ter o sucesso que vocês tanto desejam nos grandes vestibulares, beleza? Galera, finalizo por aqui uma série de 3 vídeos que preparei com muito carinho para cada um e cada uma de vocês. A Central de Vestibulares sempre, sempre, sempre vai estar junto de vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham assistido os 3 vídeos. E de novo por aqui de vocês eu me despeço dizendo beijo, tchau!